Meu nome é Johnny Juan e eu vou falar um pouco sobre essa casa rosa que tem aqui na frente, conhecida como a Casa Rosada, né? É uma construção importante também do período colonial. Ela é do século XVIII. Inicialmente, ela pertenceu a um cara chamado Mateus José Simões de Carvalho. E eu vou pedir a atenção de vocês para vocês olharem uma característica importante que faz referência a esse homem. Na grade, a gente consegue identificar, dificilmente, na verdade, consegue identificar, na internet é melhor, as iniciais MJSC, que faz referência a esse homem, né? E a Casa Rosada, ela pertenceu a ele, mas ela também foi uma casa que recebeu figuras importantes da época, como os governadores. E como vocês podem observar, ela está de esquina da Félix Roque e a Siqueira Mendes. E ainda por cima ela está próxima do rio. Isso, essa marca dela ser construída aqui revela muito do poder que tinha naquela época, porque essas construções elas eram de pessoas de grande importância dentro da cidade. Hoje a Casa Rosada está sob a administração da Alubar, e para você fazer uma visita é necessário fazer um agendamento prévio. Ela não abre facilmente, dificilmente você vai conseguir entrar na realidade, mas tu consegue fazer uma visitação virtual em duas salas específicas, que é a Sala Landi e a Sala Bologna. A Sala Landi, né, que remete ao arquiteto italiano Antonio Landi, foi ele quem projetou a arquitetura do prédio, do casarão. E a Sala Bologna, tu consegue encontrar algumas imagens muito bonitas, inclusive, da parede. Tem toda uma arte muito bonita. Então, no geral, foi isso. É uma casa linda, dá para tirar foto. E muito obrigado, gente. Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Henrique Gomes, tá? Sou monitor voluntário do roteiro. E a gente vai falar, no caso, eu vou falar sobre essa rua chamada de Rua Siqueira Mendes. Para início de conversa, gente, inicialmente Belém tinha apenas dois bairros, que é esse bairro aqui onde nós estamos, que é a Cidade Velha, que naquele período se chamava o bairro da Cidade, e a Campina, tá bom? O bairro da Cidade Velha, ele teve a sua primeira rua delineada no século XVII, tá? Ela era chamada de Rua do Norte. Então esta rua era chamada Rua do Norte, tá? Ela foi inaugurada logo após a construção do forte do castelo, que na época era chamada Forte de Santo Cristo, tá bom, gente? Essa rua, ela beirava toda a margem do rio e terminava onde começava a Floresta Bruta, ou seja, lá no final tinha Floresta Bruta, nativa, porque imaginemos que a cidade está começando, e essa é a primeira rua delineada após a construção do forte, em 1616, século 17. Atualmente, gente, essa rua se chama Siqueira Mendes, tá? Pois é uma homenagem ao ex-presidente da província, sacerdote Manuel José de Siqueira Mendes. Manuel José de Siqueira Mendes, ele nasceu em Cametá, tá? Ele era cametaense. Nasceu em 6 de setembro de 1825, tá? Ele fez o curso primário naquela localidade de Cametá. Depois ele ingressou no seminário de Belém por obra e graça do Dom Romualdo Coelho. E ele tem o seu falecimento em 1892, aos 67 anos, tá? Lá no Ceará, onde ele foi buscar tratamento. Gente, vale salientar que o Siqueira Mendes, ele é um personagem de extrema importância para a história de Belém, do Grão-Pará. Ele foi presidente da província, ele foi deputado provinciano, ele foi senador. Então, ele também foi líder conservador no Grão-Pará, em Belém. Ele tem fundações importantes, tá bom? Existe, logo após tudo isso, existe uma lei
número 294, 18 de junho de 1895, tá? O Congresso Estadual votou e autorizou o governo do Pará que se erguesse uma estátua em homenagem ao Siqueira Mendes, só que jamais foi executado. Então, o Siqueira Mendes, essa rua tem o nome do Siqueira Mendes, que é uma homenagem a esse grande personagem da história do Grão-Pará. Bom dia, gente. Obrigado. Só complementando, obrigada. Nós vamos seguir agora, sempre, né? Deixa eu dizer para vocês, o que vocês vão observar aqui ao longo dessa rua, que a gente não vai parar de novo. Observe, é uma rua onde ficam os nossos portos, né? Então temos 2 portos aqui que fazem essa circulação com cidades ribeirinhas, isso é importante dizer. São lojas de ferragens de embarcações também. E algo que começa a surgir nos últimos 10 anos são lojas locais que acabaram sendo utilizados, são usados hoje para festas, né? Açaí Biruta, lá na frente. Tem outro porto, Porto Chalon também, que sai embarcações para quem vai lá para a Ilha das Onças, no restaurante. Hoje, na Ilha das Onças, hoje você tem restaurantes também, não só no Cumbu. E esses 2, inclusive, estão na Ilha das Onças, eu recomendo, não é melhor nem recomendar, né, para não descobrirem. Mas são 2 maravilhosos, que não tem aquela confusão, né, não tem muita gente. Então, observe, lá na frente também, do lado direito, vocês vão ver um prédio azul, né, que era a antiga fábrica Soberano. Quem é um pouquinho aí mais antigo, mais experiente, lembra do refrigerante Soberano? Lembra? Então, não é isso? Ainda existe, mas né, não o tradicional como era antigamente. E hoje né, tem outro uso. Então, assim, é uma rua importante porque era a rua do lado do rio, né, que faz esse processo de ocupação, né, a primeira rua de Belém é essa. Até onde nós vamos agora, que era a Igreja do Carmo, Praça do Carmo. Isso nós estamos falando do século XVII, tá? No século XVII. Antes de nós falarmos na igreja e na Praça do Carmo lá, nós vamos entrar logo lá no Fórum Lante. É o último prédio aqui do lado direito. O Fórum Lante é da Universidade Federal, é da Faculdade de Arquitetura, né? Tem várias ações da universidade lá. E lá nós vamos encontrar uma maquete que foi feita pelo professor, nosso querido e saudoso Flávio Nassar, né, da arquitetura, da UFPA. Ele tinha um projeto muito grande sobre essa memória do Antônio Landi. Quem foi o Landi? Esse arquiteto que veio para o século XVIII aqui para Belém, né, a qual essa casa é uma das atribuições dele, essa Casa Rosada. E lá no fórum tem uma maquete, né, que foi feita pelos alunos de arquitetura. Então, a gente vai passar, nós vamos entrar, né, aí eu peço para os monitores controlarem lá a entrada, para todo mundo entrar em fila indiana lá. Então, é entrando e saindo, porque não tem condição da gente parar lá dentro. É só para vocês terem uma ideia da maquete. Essa maquete, como vai ser fechado o Fórum Landi para reforma, ela possivelmente vai ser deslocada ali para onde fica, ali na Nazaré com a Dr. Moraes, né, Faciola, um daqueles museus ali do lado Faciola, né, porque o Fórum Landi vai entrar em reforma agora. Né? Então, inclusive a professora Roberta, não sei se ela vai estar aí, que é a nossa diretora da faculdade de arquitetura e é responsável pela administração do Fórum Landi, né? Ela é a que fala, se ela estiver lá, ela pode até falar das ações do Fórum Landi, né? Mas da importância também dessa maquete. Então, entrando lá, eu acho que Djavan não precisa entrar lá, tá? Não dá para entrar lá. Lá eu falo um pouquinho ao longo da maquete. Então, a ideia, monitores, é circular só a maquete, entra e sai, porque nós estamos, no meu cálculo, tem umas 160 pessoas aqui, então não dá para fazer aquela explicação, né? Em outro momento, quando eu tiver o grupo menor, a gente faz com uma explicação mais atenta, tá bom? A ideia hoje é essa, para a gente ter uma ideia do que é essa nossa querida cidade. Aí, saindo do Fórum Landi, em frente à praça, para a gente falar da Praça do Carmo e da igreja. Entendido? Vamos lá e sempre cuidado aí, tentando manter espaço aí para os carros passarem. Obrigada.